Funcionou? Tá funcionando agora? Eccomi qua ragazzi, adesso sì, siamo in diretta para a primeira aula da semana Simplificando o Italiano. É um prazer enorme ter todos vocês aqui hoje para dar essa aula para vocês. Na nossa semana Simplificando o Italiano, um evento inédito, primeira vez que eu faço esse evento totalmente gratuito e online aqui para vocês. Eu estava respondendo algumas mensagens ontem, né? Ontem à noite estava ali de boa, olhando as mensagens no Instagram. Eu duvido que vai ser de graça, é enrolação. É 100% gratuito para vocês, inclusive o material a gente vai passar também para vocês que fizeram a inscrição, para vocês que estão lá nos grupos de WhatsApp. Se você não tá, corre depois ali na descrição aqui da aula no YouTube, tem um link para você entrar nos grupos de WhatsApp do nosso evento, para poder pegar o material lá totalmente gratuito. Tá bom? Ó, agora, enquanto vocês dêem um like aí nessa aula, dá o like agora e se inscreve no canal. Enquanto você faz isso, quero contar uma historinha para vocês. Já quero começar com uma historinha bem legal que eu ouvi na segunda-feira do Cortella. Vocês conhecem o Cortella? Né? O brasileiro, o professor Cortella, Mário Sérgio Cortella, figura fantástica, eu gosto muito dele. Né? Ele contou assim, ó. Ele falou daquele ditado que todo mundo conhece, na verdade não é, essa história não é dele, mas ele deu um desfecho legal para essa história. Ele fala assim, ó. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Vocês conhecem essa história? Você sabia que essa historinha tem uma frase, uma terceira frase, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas ela tem uma outra frase, você sabe qual é? Ela tem uma solução. Então não é bem se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tem uma solução. Vocês querem saber? Querem chutar? Coloca nos comentários aí. Quem é que sabe a solução para essa se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Alguém sabe, não? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se nos juntarmos o bicho foge. A união faz a força. Gostei que Cortella falou. Mas se nos juntarmos o bicho foge. Então tem uma solução para essa pegadinha aí. E o que é nos juntarmos? É chamar mais gente para nossa live. Mais pessoas aqui querem ter a oportunidade de aprender italiano de forma gratuita, de aprender os 5 pilares que vão te levar à fluência da língua italiana de forma gratuita. Tudo gratuito aqui para vocês. Então compartilhe agora essa aula com 3, 4, 5 amigos que gostam de viagem, né? Você sabe que gostam, pessoas que gostam da Itália, ou que tem família italiana, né? Ah, como é que eu vou saber se aquele meu amigo é de família italiana? Se ele come polenta, toma vinho, é porque ele, se ele fala gesticulando, se ele chama a avó de nona, é porque é de família italiana. Então compartilha com aqueles seus amigos lá, vai lá, tá? Já avisa para todo mundo aí, ó, da sua casa, para a família, alô, mãe, pai, filho, filha, avó, sua tia, que agora tem uma aula e você vai ficar focado nessa aula, tá? Nós temos um compromisso aqui hoje importantíssimo. Eu tenho um compromisso com vocês, eu e a minha equipe, vocês têm um compromisso comigo agora, então avisa todo mundo que agora é foco aula, tá? Eu já quero aqui no início também parabenizar todos vocês, parabenizar você que está aqui hoje buscando desenvolver uma nova língua. Você está de parabéns, poucas pessoas vão atrás disso, as pessoas querem, mas elas não vão atrás. Você está aqui, você já deu um passo, né? Tem uma enquete aqui no nosso chat aqui no YouTube, ó. 70% das pessoas que estão aqui estão começando agora a sua jornada rumo à fluência da língua italiana. E as outras 30% já tentaram de alguma forma, né? Não conseguiram. Estão aqui agora para aprender uma forma diferente de estudar. E 70% estão aqui pela primeira vez. Responde no chat se você não respondeu ainda, tem a enquete ali. Então parabéns para você, você tem toda a minha admiração de coração, você que está aqui agora, fazendo esse processo de busca por uma realização pessoal, tá bom? Você tem toda a minha admiração, parabéns. Auguri in italiano. Sei bravo, sei brava, sei um bravo ragazzo, sei una brava ragazza. Nessa semana que vai ser intensa, o que a gente vai aprender aqui? Eu vou mostrar para você que você pode ir do zero à fluência em apenas 8 meses. Do zero à fluência em italiano em apenas 8 meses, tá? Eu vou te mostrar como é que aprender italiano pode ser simples, pode ser descomplicado. A minha equipe está falando aqui no meu ouvido, ó, quem tem Smart TV pode assistir essa aula na Smart TV, né? Aproveitar, assistir aí a família inteira com maior conforto, né? Na Smart TV, ou depois o conteúdo que eu vou trazer de italiano fica maior também na tela, tá? Você entra no YouTube, enquanto isso fica no celular aqui, mas vai lá, liga a televisão, coloca lá no YouTube, tá? E procura Silvano Formentin ao vivo, escreve lá, Silvano Formentin ao vivo. Você vai me achar ali, tá? Agora eu quero saber quem está comprometido. Eu vi que antes de começar a nossa aula aqui já tinha quase 3 mil pessoas só aqui no YouTube. Quero saber se vocês estão comprometidos a assistir todas as aulas dessa semana comigo aqui até o fim. Coloca aí, quem está comprometido, só quem está comprometido. Agora, quero ver quem tá falando sério aqui agora. Hashtag vou até o fim. Coloca nos comentários, hashtag vou até o fim.
hashtag vou até o fim. Para quem por acaso não me conhece, então deixa eu me apresentar, né? Eu sou o professor Silvano Formentin. A minha missão é fazer as pessoas chegarem à fluência da língua italiana estudando de forma certa, de forma correta, sem perda de tempo, pessoal, evitando frustrações ao não seguir um método ou ao utilizar métodos ultrapassados focados em gramática velha. Essa é a minha missão. Também é divulgar a língua e a cultura italiana para o máximo de pessoas, para o número máximo de pessoas possível. A gente faz isso em mais de 20 países espalhados por esse mundão afora, tá? Para falar bem a real para vocês, eu confesso que eu já estou cansado de ver pessoas estudando errado, cometendo erros que são, assim, fáceis de evitar, são perfeitamente evitáveis. Mas como elas não sabem, então elas acabam estudando da forma errada e não aprendem, e acabam se frustrando, né? Então, eu quero combinar com vocês agora, ó, um pacto com vocês. Vamos parar de perder tempo e perder dinheiro e achar que se por acaso você não consegue aprender italiano, a culpa é sua. Quando na verdade a culpa é dessa forma de aprender ultrapassada, gente. Que não, né? Então, essa forma de aprender ultrapassada que as pessoas, que alguns, infelizmente alguns cursos estão tentando empurrar pra gente goela abaixo. Ok? Eu vou mostrar pra você que existe uma forma muito mais simples de aprender italiano e chegar à fluência de forma muito mais rápida, sem ter que ficar pagando mensalidade para as escolas durante 2, 3 anos. Ok? Agora eu quero que você faça a sua inscrição aqui no canal no YouTube, coloca no chat, comenta onde você é, dê o like nesse vídeo e compartilhe a aula para 3 amigos. Bora lá! Pegar uma aguinha, a gente já vai começar a nossa aula. Dando um resumo, o que a gente vai ter, Silvano, nesse nosso evento, nessa semana Simplificando o Italiano? Eu vou trazer aqui os 5 pilares para você se tornar fluente. Quais são os 5 pilares necessários, que não por acaso, são os pilares do método Formentin, o método que eu desenvolvi na Itália, para você ser fluente em italiano em apenas 8 meses. Eu vou trazer aqui também frases úteis para o dia a dia. Eu vou contar para vocês como é que surgiu o método Formentin lá na Itália. E eu vou trazer também material gratuito aqui de língua italiana para vocês. Para quem está nos grupos de WhatsApp. Então você tem que entrar nos grupos de WhatsApp, tem o link aqui na descrição dessa aula no YouTube e no Facebook, tá bom? Justo? Eu vou trazer também para vocês, olha só que legal, vários estudos de caso para te incentivar, para você acreditar em você mesmo, que você pode falar italiano, tá bom? Pessoas que estão aplicando o método Formentin na prática e estão tendo resultado. Eu vou mostrar esses estudos de caso para vocês também, né, ver que vocês podem fazer, tá? Vocês vão perceber que falar italiano é muito mais fácil e divertido do que você imagina. Justo? Muito bom, muito bom. Inclusive, eu vou fazer isso agora. Já vou fazer isso agora, antes de botar o nosso material aqui na tela, ó. Aqui, atenção, presta atenção que é importante. De realmente a falar fluente, né? Realmente o método dele realmente funciona, porque é um método de você tem que gravar as frases. Então, esse método não tem como você não aprender, a não ser que você, né, fique pulando etapas. Realmente, para o italiano. Se você seguir o método do professor direitinho, você consegue, em 8 meses, falar italiano. Cada dia que passava, eu achava mais interessante, porque funcionava. Essas repetições que ele pede para fazer, realmente você consegue pronunciar direitinho e entender, mas realmente funciona. Realmente 8 meses dá para você falar italiano. Dá para falar mesmo. Ho conosciuto il professor Silvano Formentin sul metodo su YouTube e dopo 7 mesi sono qui parlando italiano. Suo método é veramente eficaz. Oggi posso dire senza ombra di dubbio. Se seguire il metodo é possível tornar-se fluente da 8 meses. Agora sim, microfone ligado. Microfone ligado agora. Eu quero. Viram aí que legal? Os estudos de caso, as pessoas que estão utilizando o método Formentin para chegar à fluência em 8 meses. Estão chegando à fluência em 8 meses. E como eles conseguiram, você também vai conseguir. Agora você está vendo aí na tela o nosso material. Padrino, o que é padrino? É padrinho em italiano. Então, se você convidou alguém para participar dessa semana com você, você é um padrino. Coloca aí, hashtag padrino. Se você é uma mulher e convidou alguém, você é uma madrinha. Em italiano é madrina. Coloca aí, hashtag madrina, tá? Aí dá tempo de convidar. Convida agora, compartilha lá,
né? Compartilha lá nos grupos de WhatsApp e convida alguém. Se você for convidado por alguém, você é um filholo ou uma filhola, coloca aí. Então, na aula de hoje, o que nós vamos ter na aula de hoje? Primeiro pilar para ser fluente em italiano, né? São 5 pilares. Primeiro pilar, conteúdo útil. Vou explicar isso agora já. Depois a gente vai ter frases importantíssimas em italiano, a história do método Formentin, mais frases importantes em italiano, e o segundo pilar para ser fluente em italiano. Se der tempo, eu falo também do terceiro, do quarto pilar. Não sei se vai dar tempo, acho que não. A gente fala amanhã e depois, tá? A gente vai falando à medida que a gente vai fazendo as aulas aqui dessa semana. Grazie, ó. Estamos aparecendo um monte de madrina aí, ó. Um monte de madrinhas e padrinhos. Muito bom, é isso aí. Muito bom. Então, o primeiro pilar, atenção agora, tá? Se você quiser até anotar isso, que é importante demais. Fiz um material bem legal para vocês aqui, explicando qual é o primeiro pilar, talvez o mais importante para você aprender. Não serve só para o italiano, inclusive serve para outras línguas. Olha só que legal. Então, vai anotando aí. Se você quiser anotando, é importante. Vai lá, pega lá uma caneta, pega um caderno para você anotar aí. O primeiro pilar é o conteúdo útil. É o que você tem que estudar, né? Tem o como estudar, tem o quando estudar e tem o que estudar. E o conteúdo útil é o que estudar. Por onde começar? Que conteúdo, que material estudar? Vou pegar ali um livro, né, que traz ali no primeiro capítulo verbos auxiliares essere e avere, depois pronomes combinados, depois artigos, depois posição do adjetivo qualificativo. Não, é conteúdo útil. São, por exemplo, situações em restaurante, situações no hotel, situações na farmácia, em pontos turísticos, né? Em lojas, em mercados. Esse é o conteúdo útil que você tem que seguir, né? Perguntas para obter informações, frases para você se apresentar, né? Para você expressar as suas vontades e as suas necessidades. Inclusive, isso aqui é bem legal, né? Ó, até vou sublinhar aqui. Expressar vontades e necessidades. Você sabe que a mãe da aprendizagem é a necessidade. A gente aprende muito melhor e mais rápido algo e com muito mais alegria, muito mais vontade, né? Você aprende com vontade algo quando você precisa aprender aquilo. Quando você sente que precisa, ou quando você sente necessidade ou precisa demais, né? É assim, por exemplo, que as crianças aprendem. Então elas sentem a necessidade de se comunicar para pedir algo, ou para dizer que ela está com dor, ou para dizer que ela quer colo, ou para dizer que ela fez totô, ou para dizer que ela, né, tá com fome, ou tá com dor, enfim, né, tô me repetindo, já falei, tá com fome, né? São as 5 necessidades. Os bebês, inclusive, têm as 5 necessidades básicas, né? Dor, tá com dor em algum lugar, se tá com fome, se fez cocô, se quer colo, se tá manhoso, ou se quer dormir. São as 5 necessidades básicas de uma criança. Ela expressa isso como? Chorando. Depois ela vai aprendendo, né? Depois de muitos meses, ela vai aprendendo que tem palavras para isso e ela vai usar essas palavras. Mas ela sempre vai aprender com base nessas necessidades. Então, assim, frases para se apresentar, expressar vontades, necessidades, para resolver problemas da sua viagem também. Isso é conteúdo útil. Vocês estão entendendo o que é conteúdo útil? Frases com curiosidades sobre a cultura e a história italiana. Isso aqui é juntar o útil ao agradável aqui, ó. Como é que se junta o útil ao agradável? Se você quer aprender italiano, com certeza você gosta da cultura, da história, da culinária italiana, né? De repente você é homem e gosta de futebol italiano, tem alunos que acompanham o futebol italiano ou a Fórmula 1. Então, é importante também você agregar nesse conteúdo também frases com curiosidades sobre cultura e história italiana. Eu, por exemplo, sou apaixonado por história. Sou apaixonadíssimo por história. Então, isso também é uma forma de estudar conteúdo útil. Porque isso aí vai te dar prazer, né? Num segundo momento, depois que você já iniciou há um mês ou 2 o estudo da língua italiana, você vai também trazer isso aqui, ó, conteúdos que te dão prazer. Não que história e cultura também não dê, né? Mas, por exemplo, assim, começar a procurar coisas do interesse da sua área, coisas que você gosta, livros, filmes, séries, né? Ouvir rádio, podcast em italiano. Então você vai agregar também esse tipo de conteúdo. Esse é o tipo de conteúdo útil. Isso é conteúdo útil. É coisas que você expressa vontade, resolve problema, situações do dia a dia na Itália. Estão entendendo? Silvano, mas tá. E aquele curso lá que começa estudando aqui gramática e tal, e isso é conteúdo útil? Não é o conteúdo útil, na minha opinião. Não que seja totalmente inútil, ele é um conteúdo não útil para quem está começando, né? Então, por exemplo, o que é o conteúdo não útil?
algumas músicas, sim. Mas, professor, eu já vi que você dá aula de música. Sim, eu dou aula de italiano com música. Aqui tem uma pegadinha. O que que é? É aula de música, que não é qualquer música, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado para aprender, tentar aprender com música, porque não é qualquer música. Uma que tem música que a letra não faz sentido algum. Tipo, no Brasil também tem, a gente tem, né? Canções ali que a letra só tá ali para rimar com a melodia, só para não tem muito sentido, é ou não é? E músicas até legais, mas a letra não faz sentido nenhum. Tem ou não tem? Você pode lembrar de alguma aí. Em italiano também acontece isso. E outro que é muito grave é que pode ter muita música, e tem muita música, inclusive músicas famosas, que você acha que é italiano, mas não é italiano. É em dialeto napolitano tem muito. Então você vai, de repente, querer estudar com esse tipo de música e não vai aprender. Vai pior, vai pensar assim, caramba, não entendo nada disso aqui. Ah, não estou aprendendo. Aí já começa a achar que o problema é com você. Mas não, o problema é com o conteúdo que você está usando, tá? Outro tipo de conteúdo não útil é aqueles vídeos que estão agora bombando aí no Instagram. Por exemplo, nos Reels lá. 10 formas disso e daquilo. Por exemplo, 10 formas de falar obrigado em italiano. É legal aprender? É, mas não é um conteúdo extremamente útil. Basta você aprender 2 formas de falar obrigado, por exemplo. 2, 3, não precisa aprender 10. Você entende? Ah, mas aprendizado nunca é demais. De fato, nunca é demais. Mas daí, você quer aprender com foco e com rapidez, você tem que priorizar aquilo que vai trazer mais resultado. Entendeu? É o famoso 80-20, a lei de Pareto. O menor conteúdo que vai te dar o maior resultado, entendeu? 10 formas de dizer eu te amo. Legal. Mas precisa? Cá pra nós, precisa? Não, basta aprender 1, 2, 3, no máximo, né? 10 formas de dizer que tá triste. Bom é não aprender nenhuma, pra falar a verdade. Pra aprender a não reclamar, pelo menos em italiano, a pessoa não vai ficar reclamando, né? Tem gente que gosta de reclamar em português, pelo menos em italiano, não vai ficar reclamando. Mas não precisa aprender esse tipo de conteúdo, entendeu? Ó, palavras soltas também é um tipo de conteúdo não útil. Por exemplo, isso aqui, ó. Você pode dizer, bom, mas isso aqui é útil pra caramba. É útil. Mas olha só, o que não é... Qual é o problema desse conteúdo aqui? É que as palavras estão soltas. Não é assim que o nosso cérebro gosta de aprender. O nosso cérebro gosta de aprender sempre dentro de um contexto. Pode ver, quando uma criança está aprendendo, ela tem uma necessidade e um contexto. Por exemplo, se ela aprende a falar água, ela não fala só água, né? Na cabeça dela, ela está fazendo um pedido. Aquilo ali tem um motivo de existir. Quero água, né? Ela quer água. Então, já tem uma pequena frasezinha ali. Quero comer. Estou com fome. Quero fazer xixi. Entendeu? Então, sempre dentro de um contexto. Porque o contexto, ele sinaliza para o cérebro que aquilo tem sentido. Faz algum sentido. Palavras soltas é muito difícil de aprender. E, por incrível que pareça, ainda hoje existem muitos cursos de línguas, não só de italiano, que focam nesse tipo de conteúdo aqui, ó. De palavras soltas. Por exemplo, na aula de hoje vamos aprender tudo que tem na cozinha. Já teve alunos que me deram depoimento falando sobre isso. Fiz um curso que era assim, professor. Fiquei 2 anos não aprendi nada. Então... vamos aqui, na cozinha tem isso. Aí tem ali a frase em português e em italiano, ou o desenho, né? E a parte ali em italiano, certo? É por isso que no projeto Destrave, que eu faço no YouTube, eu trago as palavras, mas depois eu trago as frases. Então, sempre dentro de um contexto, tá? Então, esse aqui é um conteúdo importante, porém a forma que ele é apresentado, passado para o aluno, é totalmente falha. E um outro conteúdo que a gente pode dizer que é um conteúdo não útil é focar na gramática. Deixa eu pegar uma aguinha. E aqui vocês vão entender por quê. Primeiro porque é o seguinte, o que é gramática? A gramática são as regras, né? Gramática são as regras. Tem gente que gosta, por exemplo, de gramática? Tem, pouquíssimas pessoas. Por exemplo, o perfil de pessoa que gosta, por exemplo, de direito. Então, quem é advogado, advogada, gosta de regras. Por final de contas, estudar direito é estudar um conjunto de regras. É ou não é? Né? As regras que regem a nossa convivência em sociedade. Mas fora isso, pouquíssimas pessoas gostam ou se adaptam ao estudo focado só em regras. E falando em línguas, é ainda mais complexo porque não tem regra para tudo, tem regra que tem muita exceção e tem muita regra. Então, por exemplo, como é que você sabe que gramática tem acento no A? Eu escrevi isso aqui hoje de tarde. Eu não fiquei lembrando qual é a regra da gramática da língua portuguesa lá, das regras que regem a situação, para lembrar que aqui tem um acento, né? Ou se eu escrevo outra palavra com acento, né? Sei lá, está... sei lá, ou música aqui, ó, o útil, ou conteúdo, tudo isso aqui eu escrevi hoje de tarde e botei acento. Por quê? Porque eu lembrei das regras de acentuação. Eu lembro que eu aprendi com a minha professora de português, a dona Tânia, lá na 6ª série, acho que foi na 6ª, 7ª série, regras de acentuação. Desculpa, dona Tânia, eu não lembro das regras de acentuação, mas eu sei
escrever e escrevo bem. E eu sei onde boto os acentos. Por quê? Porque eu aprendi de outra forma. Eu aprendi essa gramática dos acentos, por exemplo, de forma indireta. Como? Lendo e escrevendo, lendo e escrevendo, lendo e escrevendo, lendo e escrevendo. Né? Da mesma forma italiano. Então, como é que eu sei? Existem regras para as consoantes duplas? Existe regra para quase tudo, mas as consoantes duplas tem palavras com consoantes duplas que não seguem nenhuma regra. Tem muitas exceções. Como é que eu sei que abbiamo é com 2B? Por causa que eu lembro da regra? Não, porque eu já li e escrevi abbiamo muitas, centenas de vezes. Como é que eu sei que Giuseppe tem 2P, que Cappuccino tem 2C e 2P? Que, sabe? Como é que eu sei que... Por quê? Porque de tanto eu escrever, de tanto eu ler aquilo ali. É assim que a gente aprende. Então a gente aprende a gramática, mas de forma indireta, né? Lógico, aqui eu vou trazer as frases para vocês. Essas frases aqui elas têm verbos, elas têm substantivos, elas têm, né? Elas têm artigos, elas têm várias coisas aqui. Mas eu não vou explicar isso para você de forma direta. Vocês vão aprender isso de forma indireta, né? E lá na frente, quando você já tem bastante conteúdo, você já está preparado, aí sim é a hora de você, então, estudar com mais detalhes essas questões de gramática, tá? Então, essa é a nossa questão do conteúdo. Isso é muito importante, porque se você errar no conteúdo, você já erra de começo. Aí, meu amigo, minha amiga, é só um atoleiro dali pra frente, tá? E acontece com muita gente. Acaba desistindo e achando que o problema é com ela, que ela não tem capacidade, né, pra aprender. Aí começa a achar que é porque não se dedicou o suficiente, ou porque não tem mais, né, massa cinzenta suficiente, ou tá com a memória fraca, ou acha que não tem mais idade. Aí vem aquelas desculpas, né? Aquelas conclusões equivocadas. Na verdade, não. Na verdade é que você não começou usando o conteúdo correto, que é o conteúdo útil. Esse que eu passei aqui na frente para vocês, tá bom? Quem quiser já dar um print aqui em conteúdo útil, ó, clique. Dá um print aí para depois você anotar isso aqui é importante demais. Ok? Então esse é o primeiro pilar dos 5. Quem gostou, deixa o like, bate palma aí no chat. E agora a gente vai para frente aqui na nossa aula. Entendeu? Isso é importantíssimo, tá? Agora eu vou ensinar para vocês, então, frases em italiano, como se apresentar e como falar sobre você. Obviamente falando sobre mim, né? Para vocês me conhecerem melhor. Então, como agora é de noite, eu falo buonasera. Buonasera. Como é que eu falo meu nome? Falo mi chiamo Silvano Formentin. Ok? Mi chiamo Silvano Formentin. Então, buonasera. Mi chiamo Silvano Formentin. Aqui no CHI tem som de Q em italiano. E o L tem som de L mesmo, né? Porque em português é Silvano, com som de U. Em italiano, Silvano. Silvano. Ok? Buonasera, mi chiamo Silvano Formentin. Pronúncia por T aqui. Não é Formentin, é Formentin. Isso é importante, tá? Então, buonasera. Buonasera. Mi chiamo Silvano Formentin. Isso aqui eu posso escrever, tanto faz. Attaccato ou staccato, né? Junto, separado, tanto faz, tá? Buonasera, mi chiamo Silvano Formentin. Então, agora você vai repetir em voz alta para treinar seu ouvido e sua pronúncia. Você quer aprender a falar, não quer? Depois, então você tem que fazer o quê? Treinar a fala. Depois isso também é um dos pilares. Eu vou explicar depois para vocês, tá? Então, você vai fazendo agora. Vai falando em voz alta. Não tenha medo de errar, não se compare com os outros, tá bom? Buonasera, mi chiamo Silvano Formentin. Eu vou falar uma coisa para vocês. Em todos esses anos que eu ensino as formas corretas de se aprender uma língua, eu acho que hoje foi o dia que eu me saí melhor aqui, falando sobre conteúdo útil. Foi muito legal isso aqui. De verdade, tô me sentindo orgulhoso da minha própria explicação, mas enfim. Isso é muito importante, tá? Por isso que eu me dediquei bastante a esse tema. Buonasera, mi chiamo Silvano Formentin. Então aqui você pode colocar o seu nome, né? Em vez de falar o meu, fala o seu nome. Buonasera, mi chiamo... Mi chiamo quem? Vamos ver quem tá aqui. Vanusa. Buonasera, mi chiamo Vanusa. Cruz. Croce in italiano. Cruz é croce. Mi chiamo Elsa Maria. Muito bom. Repetindo em voz alta. Buonasera, mi chiamo Silvano Formentin. CHI som de Ki, tá bom? E pra falar a minha idade, eu falo assim. O. O significa tenho. Então, O, aí eu falo o número e falo anni. Com I no final, porque é anos. Tá? Anos, é plural. Então, O, 40, abre o A, 43 anni.
Então, por exemplo, eu tenho 43 anos. Eu só botei aqui o número fictício, né? Botei aqui 43. Agora eu tenho 25, mas... Ho 43 anni. Ho 43 anni. Ho 43 anni. Não me engano, professor, tá aí careca. Careca, barrigudo e sem voz quase. Ó, 40... Não, eu tô colocando minoxidil. Vou ficar cabeludão, vocês vão ver. Vocês vão ver. Me aguarde. Ó, 40. Qua. Igual português. De 40, né? Qua. Qua. Só que em português eu falo quarém com E. Em italiano eu falo quaran com A. Como é que você fala isso? Abre mais a boca aqui, ó. Vai sair o A. 40. Mi chiamo Simone. Mi. M-I, tá? Ó, aqui tem um I, não é E. Mi. Muito bom. Ho 43 anni. 43 anni. Não tem o E ali, tá? Não é 43, é 43. Ok? Em português a gente fala 43, né? Tenho 43 anos. Em italiano não tem esse E no meio dos números. Então, 43, 62. Não é 62, 62. 58, 58. 58. Ho 43 anni. Repetiu? Muito bom, tenho 43 anos. Eu tenho um filho de 9 anos, Giuseppe. Ho un figlio di 9 anni. Quem já viu o José Vitor fazendo aula comigo aqui? Ele já fez várias aulas comigo aqui, né? Quem já viu, comenta aí. Então, para dizer que eu tenho um filho, eu falo assim: ho un figlio di 9 anni. Anni com I, porque é anos, plural. Ho un figlio. O bem aberto, né? Ho um filho. Aqui vocês percebem que tem o GLI. O GLI tem som de GLI, de li. De li. Por exemplo, alho. Né? O próprio filho que já tá ali, eu ia botar o exemplo, já tá lá a frase. Então, alho, por exemplo, o alho, dentinho de alho, né? Alho, ó. Fala igual, mas em italiano se escreve com GLI. Por quê? Porque é o GLI que faz o som do LH. Do LHI, tá? Então, ho un figlio di 9 anni. Repita. Muito bom. De novo. Ho un figlio di 9 anni. Quem tá repetindo em voz alta, coloca aí. Hashtag sou fera. Hashtag sou fera. Sou fera, tô aqui mesmo pra aprender de verdade. Então vou repetir sem medo de errar. Você vai errar? Claro que vai errar. Principalmente que tá começando, vai errar, normal. Né? O erro faz parte da aprendizagem, não tenha medo de errar. Só que preste atenção na sua pronúncia, na sua fala. Ó. Ho un figlio di 9 anni. Muito bom, Yara. Sou fera, isso aí. Andiamo avanti. Esse material aqui vai ser mandado. Não sei se já não foi, né, Tati? Já foi mandado para os grupos. Para você se inscreveu no evento e entrou nos grupos de WhatsApp. Ah, depois da aula nós vamos mandar. Depois da aula nós vamos mandar esse aqui para quem está nos grupos de WhatsApp. Se você não está no grupo, tem um link aqui na descrição dessa aula no YouTube e no Facebook para você entrar. Tá? Vamos lá, andiamo avanti. Então, frase 4. Ó. Mi piace molto la cucina italiana. Quem não gosta, né? Me diz, quem que não gosta de cozinha italiana? Quem não gosta de pizza, por exemplo? Quem não gosta de um espaguete? Um espaguete alla matriciana? Uma carbonara? Mi piace molto la cucina italiana. Mi, com I, piace. Quando tem o CE, tem som de che, mas bace. Como se fala no Rio Grande do Sul. Mas bace. Mi piace molto, som do L igual Silvano, molto. La cucina. E quando tem o CI também, da mesma forma. Tá? Tem alguém que tá, por acaso, começando a aprender italiano a partir de hoje? É a sua primeira aula de italiano da vida, é? Coloca nos comentários hashtag primeiro de primeira aula, eu quero ver. Quem é que é a primeira aula, assim, tá começando agora a aprender italiano, nunca tinha estudado nada de italiano. Mi piace molto la cucina italiana. Mi piace molto la cucina italiana. O A sempre bem aberto, ó. Italiana, Silvano. Italiana, la cucina italiana. Repita em voz alta. Mi piace molto la cucina italiana.
Uhum. Muito bom. Mi piace molto la cucina italiana. Tradução literal é a cozinha italiana, a culinária italiana me agrada muito. É porque quando eu falo mi piace, eu tô falando que me agrada. Só que em português a gente traduz para eu gosto, porque ele não fala no dia a dia, ó, me agrada muito a culinária italiana. Não, a gente fala eu gosto da culinária italiana. Ok? Então, para falar eu gosto de alguma coisa, você vai falar mi piace. Mi piace isso, mi piace aquilo, ou non mi piace. Non mi piace per niente. Né? Mi piace molto imparare l'italiano, studiare l'italiano, per esempio. Ok? Mi piace molto la cucina italiana. Repetiu? Eu gosto muito da culinária italiana. Eu gosto. Vocês gostam? Comentem aí. Coloquem no comentário o que você gosta da prato preferido da cozinha italiana. Além da pizza, né? Porque pizza todo mundo, eu sei que todo mundo gosta. Além da pizza, o que mais você gosta? 5. Sono di origine italiana. Eu sou de origem italiana. Sono italo-brasiliano, in realtà. Já fiz o reconhecimento da minha cidadania italiana lá na Itália. Né? Tenho um passaporte vermelhinho. Giuseppe também. Sono di origine italiana. Até acho que tá por aqui. Ó. Eccolo qua, ragazzi. Tem alguém aí que tá em busca da cidadania italiana? Esse aqui é o meu do José Vitor. Esse é o dele, ó. Esse é do meu piccolino. Meu piccolino. Meu fanciullo. Sono di origine italiana. Então, se você é de origem italiana, você fala assim. Eu sou de origem italiana. Em italiano, sono di origine italiana. Sono di origine italiana. Pronúncia por do di aqui, ó. Di. Sono di. E origine. Quando tem um GI, tem som de DGI. O José Vitor tá lá ensaiando flauta. Sono di origine italiana. Sono di origine italiana. Tá? Então, quando tem o GI, tem som de DGI. Como, por exemplo, quando a gente fala buongiorno. Buongiorno, que é bom dia. Eu já vi gente escrever assim, ó. Buongiorno. Justamente porque tem mesmo o som do D. Mas se escreve com G. GI tem som de DGI. Buongiorno. Buongiorno, né? Giuseppe também. Eu sou de origem italiana. Você é de origem italiana? Sono di origine italiana. Se você não é, você fala assim, ó. Non sono di origine italiana. É só colocar o non aqui. Non sono di origine italiana. Eu não sono di origine italiana. Purtroppo. Infelizmente. Tá? Mas vamos deixar como estava aqui original. Sou de origem italiana porque eu estou falando de mim. Parlando su di me. Ok? Então aqui algumas frases para você se apresentar, falar um pouco sobre você. Ok? Sono de origine italiana. Agora frases, um outro título aqui, ó. Como contar algo que você fez agora. Como contar algo que você fez. Né? Os professores com métodos tradicionais iam dizer assim, vamos aprender agora os verbos no passado. Aí a pessoa, caramba, lá vem gramática, né? Eu não falo assim, tô só aqui falando para dar um exemplo, né? Eu falo diferente, ó. Eu nem uso termos complicados. Ó, vão contar algo que você fez. É lógico que isso é passado, né? Se você já fez, entendeu? Então, aqui, mas eu continuo falando de mim aqui, são frases reais. Sono andato in Italia per fare il riconoscimento della mia cittadinanza italiana. Ok, é grande, mas vamos aprender por partes aqui. Então, para eu dizer fui, se eu sou homem, eu falo sono andato, tá? Sono andato aqui, ó, as primeiras duas palavrinhas, tá? Sono andato. Eu sou homem, então eu falo sono andato. Se é uma mulher, atenção mulheres, vocês vão falar sono andata com A aqui. Em vez de andato, é andata, tá? Sono andata. Tem que fazer a concordância pro feminino. Então mulher fala sono andata. Homem fala sono andato. Ok? Sono andato dove? In Italia. Onde eu fui? Na Itália. In Italia. Sono andato in Italia. Para fazer o quê? Per fare il... Atenção para o som do L aqui. Riconoscimento. Aqui aparece uma pronúncia extremamente importante, que é o SCI. O SCI tem som de XI. Por isso, riconoscimento.
Uma outra palavra para dar exemplo para vocês. Piscina, uma outra. Peixe, o SC também tem som de X no caso. Então, piscina, peixe, riconoscimento, tá bom? Riconoscimento della mia cittadinanza italiana. Città. Ó, então pronuncia assim, ó. Cittadinanza. Cittadinanza. Olha ali, ó. Ficou mais fácil, não ficou agora? Cittadinanza. Falo ci, porque esse aí tem som de ci. Falo tá, città. A pronúncia por do di, cittadi. Isso você vai aprender como? Repetindo várias vezes, né? Cittadinanza. Repita. Cittadinanza. Esse Z aqui tem som de TS, por isso que eu botei o TS aqui, ó. Cittadinanza, ok? Cittadinanza. Repita. Cittadinanza. Cittadinanza. De novo. Cittadinanza. De novo. Cittadinanza. Cittadinanza. Muito bom. Frase inteira, vamos lá agora? Depois de mim, em voz alta. Ripete ad alta voce, in voce alta, dopo di me, depois de mim. Sono andato in Italia per fare il riconoscimento della mia cittadinanza italiana. Saul Linhares de Floripa, show de bola. Florianópolis. Esquece, não quer, diz, né, Estepô? De novo, frase 6. Sono andato in Italia per fare il riconoscimento della mia cittadinanza italiana. Muito bom. Beleza. Conseguiu falar? Tá repetindo em voz alta? Ah, Silvana, mas é difícil. Claro, se você está começando, sempre vai ser difícil. Até andar de bicicleta, que é uma coisa fácil, quando a gente está começando, é difícil, não é? É muito difícil. Para quem não sabe, qualquer coisa é difícil, tá? Então, não se assuste, você vai aprender. Vamos de novo. Sono andato in Italia, que não tem segredo nenhum. Sono andato in Italia, só presta atenção no A do Itália. Sono andato in Italia per fare il riconoscimento. Riconoscimento, é só você ler a palavra toda, e onde tem um SCI, você imagina que tem um XI ali. Riconoscimento. Riconoscimento. Riconoscimento della mia cittadinanza italiana. Cittadinanza italiana. Cittadinanza, cittadinanza, cittadinanza. Eu vou dar um material para vocês com as frases escritas e com o áudio também. Eu gravei o áudio para você treinar isso depois, ouvir, falar em voz alta várias vezes para pegar essas pronúncias e com o tempo melhorando isso, tá? Aprendendo a falar melhor. Eu fui à Itália, então, sono andato in Italia, eu fui à Itália per fare il riconoscimento, para fazer o reconhecimento do quê? Da minha cidadania italiana, della mia cittadinanza italiana. Andiamo avanti, frase numero 7. Prima di andare in Italia ho studiato, sì, un po' di italiano, però in modo sbagliato. Ho studiato l'italiano in modo sbagliato prima di andare in Italia. Ho studiato, agora aqui não significa tenho esse O aqui, tá? Esse O aqui, ele tá aqui para colocar essa palavra quando eu quero contar uma coisa lá de trás, né? Eu pego studiare, que significa estudar, transformo ele em studiato e coloco o O ali. Para quê? Para que isso aqui signifique estudei, tá? Então em italiano, como é que eu transformo a palavra estudar em estudei? Eu pego studiare, escrevo studiato, ou falo studiato, e antes boto o O. O O vai indicar que foi eu que estudei, tá? Então, ho studiato. Quem ho studiato? Io ho studiato. Aqui tem um io aqui, que ele não aparece, que a gente não fala, mas ele tá ali, né? Io ho studiato, ou seja, eu estudei, tá? Ho studiato, estudei. Quem? Eu, porque io ho studiato. Então, ho fatto, eu que fiz, né? Eu fiz. Ho mangiato, eu comi, né? Ho studiato, eu estudei. Ho studiato cosa? L'italiano. Ho studiato l'italiano in modo sbagliato, como tem muita gente fazendo hoje em dia ainda.
E olha que o meu já faz tempo, hein? Foi quando? Foi em 2000 e... Guaraná de Latinha, 2007 que eu fui. 2007? Foi, é. Ho studiato, sì, 2007, sì. Ho studiato l'italiano in modo sbagliato. Ho studiato l'italiano in modo sbagliato. Aqui aparece o GLI, som de li. Ho studiato l'italiano in modo sbagliato prima di andare in Italia. Como que eu estudei italiano de forma errada antes de ir para a Itália? Por exemplo, errando já no primeiro pilar aqui, né? No conteúdo. Eu estudei conteúdo útil, situações de restaurante, hotel, farmácia, expressar vontades, necessidades, perguntas para obter informações. Não. O que eu fiz? Aqui, ó, comecei palavras soltas e gramática. Estudei bastante. Me destaquei das outras pessoas porque elas não estudaram ninguém. A gente foi em 10 pessoas, tá? Elas não estudaram nada. As outras pessoas não estudaram nada, zero. Elas não sabiam nem buongiorno. Eu, pelo menos, buongiorno já sabia, lógico. Pelo menos isso. Só que isso não me fez ser fluente, não me fez chegar lá e conseguir conversar com as pessoas. Não me fez chegar lá e conseguir emprego, vocês entendem? Eu tinha que ir pra lá, tinha que começar a trabalhar. Isso não me deu esse poder. Então eu não aprendi o suficiente, eu aprendi muito pouco, muito pouco. Muito errado. Eu errei nessa questão do conteúdo. Eu errei também nos outros pilares. Eu errei muito nos outros pilares, né? Os 5 pilares, eu acho que eu não fiz nenhum correto. Certo? Então, assim, eu sofri demais com isso aqui. Aqui entra o que eu falei pra vocês que eu ia explicar aqui, né? No nosso roteiro da aula, aqui, ó. A história do método Formentin. Certo? E aí o que aconteceu? Eu fui lá pra... A primeira cidade que eu fui foi chamada Alpignano, lá na região de Torino, no norte da Itália, né? Se pegar o mapa da Itália, assim, pra cima, no norte, pra esquerda, né? Tem Turim, no meio tem Milão e pra direita tem Veneza, tem Verona, né? Lá no norte da Itália. E eu fui pra região de Turim num lugar chamado Alpignano, uma cidade, que ficava uns 15 minutos de Turim, de trem. 15, 20 minutos, em direção à França. E aí, já desde o início, fui tentando, ali era uma cidade muito pequena, era difícil, mas ali já não consegui. Daí falaram assim, ó, na região do Lago de Garda, tem emprego à vontade. Lá foi o Silvano pra lá. E aí, morei lá em Verona. Lá onde tem a casa do Romeu e da Julieta. Da casa da Julieta, fui na casa da Julieta, fui na arena. Ali ao redor da arena tem dezenas de bares, restaurantes, né? Fui ali eu fui em todos eles sem falhar um pedido de emprego. E não consegui. Fui também no Lago de Garda, lá, que tem um monte na região do Lago de Garda, né? Região muito turística também, tem muito hotel, restaurante, muita coisa legal. Tem muita empresa que cuida dos barcos, né? Então, os ricos têm os barcos. Lá tem, acho que chama estaleiro, né? Acho que em português. E ficam os barcos lá, então tem os funcionários que cuidam desses barcos, para esses caras, quando eles vêm lá, poder passear pelo Lago de Garda. Fui lá também e não consegui. E não consegui por quê? Porque não conseguia falar italiano o suficiente. Meu italiano era muito fraco. Eu fui também em Verona, onde eu estudei, onde eu morei. Também eu lembro que uma vez eu fui numa fábrica de panetone, pedi emprego também. E com aquele meu italiano muito fragmentado, muito errado, muito feio, muito faltando palavras, né? Eu lembro que eu pedi pra moça assim, ó, moça, por favor, tentei ali com as palavras que eu sabia falar assim, non ho più soldi per comprare le cose da mangiare, falei assim, né? Tentei falar alguma coisa ali que realmente eu não tinha mais dinheiro para comprar comida naquela época já, né? Um belo dia, quando deu os 3 meses que eu tava na Itália, que eu tinha passagem de ida e volta, né, para 3 meses. Aliás, ida, né, e volta para 3 meses. Por quê? Se alguma coisa desse errado, eu tinha que ter uma saída, não podia ficar lá, Deus dará. E aí, no dia que deu a passagem de volta, eu entrei meio que em desespero, porque eu não tinha mais dinheiro, não tinha arrumado emprego, porque não sabia falar, e não tinha mais como voltar para casa. E era diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia as coisas são muito mais fáceis e tal. Aquela vez era bem mais difícil, a comunicação era bem mais difícil, não tinha de pegar o telefone, ligar, falar com alguém, era difícil também, tal, pedir ajuda era difícil, tudo era mais difícil. E aí eu peguei o dinheiro que eu tinha, o pouco que eu tinha, paguei o mês de aluguel para não ficar na rua, então eu tinha o 4º mês garantido e comprei umas coisinhas no mercado, sobrou uma moedinha de 1 euro. Era para ter guardado essa moeda, igual a moeda de Patinhas, né? Moedinha de 1 euro. Foi o que me sobrou, 1 euro. E eu entrei em desespero, né? Vocês imaginam. Eu tô contando isso porque é a partir dessa historinha que vai entrar o método Formentin. Foi daí que ele surgiu. Aí me falaram assim, Silvano, se tu não tem mais dinheiro,
Eu falo isso hoje assim mais tranquilo, mas eu já contei várias vezes essa história e muitas vezes eu até quase chorei, porque... Mas hoje, tanto que eu contar, já estou mais habituado, mas assim, ó... Você imagina, você tá num lugar fora, longe de todos da sua família, do pai, todo mundo, lugar bem longe, não ter mais dinheiro, correndo o risco de ficar na rua, dormir na rua, se passasse mais um mês, e não ter o que comer mais. E não ter para onde correr, não ter para onde pedir ajuda. Mas eu achei uma ajuda. A ajuda foi na igreja. Me falaram assim, vai lá no centro de Verona que os padres dão comida para quem não tem dinheiro. Para quem tá... Geralmente o pessoal que mora na rua, né? O pessoal que mora na rua. Ou algum estrangeiro passou dificuldade, como era o meu caso, mas era o pessoal que morava na rua. E eu fui. E cheguei lá, no primeiro dia, fiquei com vergonha de entrar. Fiquei no portão, mais ou menos assim, uns 20, 25 metros. Todo mundo entrou, na hora do almoço o padre veio chamar na porta, todo mundo entrou e eu fiquei lá na rua. E aí o padre viu, ele percebeu que eu tava olhando pra ele com aqueles olhinhos de cachorro caído na mudança, né? Ele assim, ele perguntou, ai fame? Aí só fiz balançar a cabeça assim que sim, e ele falou, me chamou pra entrar. E ali eu fui várias vezes almoçar lá, já ganhava também comida pra janta. Passei por isso, gente. Passei por esse tipo de coisa. Eu acho que é difícil quem passa por isso, que não, né? É muito difícil, eu acho que entre vocês, assim, sei lá, é uma coisa... Claro, tem muita gente que passa, mas eu acho que, assim... Eu nunca imaginei que meu sonho de ir pra Itália ia se tornar um pesadelo. E foi o que se tornou, né? Não ter dinheiro pra comer, ter que pedir comida lá. Na igreja fui várias vezes lá. Aí eu comecei a analisar. Eu meio que pensei assim, por que a minha situação acabou se tornando esse tipo de pesadelo? Por quê? Por quê? Porque faltou língua italiana. Porque eu não sabia falar italiano o suficiente para conseguir emprego. Sabendo disso, sabendo que o problema era esse, e era esse, eu pensei, bom, então vou cair de novo no estudo, mas vou estudar. Eu pensei, não sei por quê. Pensei, não, mas vou estudar diferente do que eu estudei antes, porque parece que não funcionou. Parece que não foi, não. Realmente não funcionou, né? E aí comecei a estudar de forma diferente. Como é que eu comecei a estudar? Comecei a estudar justamente escutando mais as pessoas falarem, assistindo TV, eu ouvindo todo mundo ao meu redor em italiano, prestando mais atenção, tentando aguçar o ouvido, escrevendo as frases em algum lugar, né? Escrevendo em algum lugar para poder aprender. Quando tinha uma frase que eu precisava falar, tinha que em algum lugar pedir emprego, eu escrevia, então eu estudava, me preparava mais. Eu estava me preparando para pedir emprego, mas na verdade eu estava estudando. Comecei a pensar assim, eu não vou estudar com gramática, não é isso que eu preciso agora, eu preciso em tal lugar falar tal coisa, então eu vou aprender essa frase, sabe? E é isso que eu fiz. E sem querer eu estava começando o método Formentin, que depois, que hoje, graças a Deus, está levando centenas de milhares de pessoas à fluência na língua italiana. Então foi assim que começou o método Formentin, e funcionou muito bem, e me fez aprender italiano muito rápido. Eu comecei a perceber isso, caramba, de uma semana para outra, eu comecei a ver que eu não só aprendia, mas aquilo ficava na minha cabeça. Porque a forma como eu estava estudando agora, uma que era conteúdo útil de verdade, né? Outra é que eu fazia esse tipo de técnica de audição, de escrita, e falava isso várias vezes, aquelas palavras, aquelas frases. Eu repetia várias vezes. E isso faz com que a gente memorize melhor. Eu vou falar isso depois nas outras aulas, porque isso faz tudo parte do método Formentin, são os pilares do método Formentin. Ok? Então como é que nós devemos estudar, ragazzi? Dobbiamo studiare frasi davvero utili. Certo? Batendo de novo essa tecla. Devemos estudar frases realmente úteis. Em italiano si dice così. Dobbiamo studiare frasi davvero utili. Que é o pilar número 1. Como é que eu sei que dobbiamo tem 2 Bs? De tanto que eu já li, já escrevi dobbiamo. Não é por causa da regra gramatical das consoantes duplas. Entendeu? Dobbiamo studiare frasi davvero utili. Repita em voz alta. Dobbiamo. Abre o A ali. Dobbiamo studiare frasi. Porque frases. O I no final das palavras indica o plural masculino. Frases. Ragazzi, com o I no final, significa garotos, meninos. Frase davvero utili. Realmente úteis. Úteis de verdade, né? O davvero vem de verdadeiro.
úteis de verdade, ou realmente úteis, tá? Então repita em voz alta. Dobbiamo studiare frasi davvero utili. Ops. Repetiram de novo. Dobbiamo studiare frasi davvero utili. De novo. Dobbiamo studiare frasi davvero utili. Muito bom, muito bom. Como assim? Então, que tipo de frase? Já expliquei para vocês, mas agora vou trazer uma frase em italiano. Falando isso, ó. Por exemplo, frasi da dire in farmacia. Atenção pro som do ti aqui, ó. Farmacia. Farmacia. Al supermercato. Não era pra ficar a palavra inteira sublinhada, era só você ir aqui, ó, computador. Frasi da dire in farmacia. Fala farma. Depois fala tia. Não tem a tua tia, a irmã da tua mãe? Tia. É isso aí. Tia. Digamos que a tua tia abriu uma farmácia. Mas não é uma farmácia. É a farma da tia. É a farmácia da tia. É a farmacia. Isso aí. Farmacia. Al supermercato. Al ristorante. In albergo, que é hotel. In albergo. Pode falar hotel também, em italiano. Ou albergo. Al lavoro. Ok? Então, frases para se falar na farmácia, no supermercado, no restaurante, no hotel, no trabalho e em outras situações do cotidiano, né? Para pedir informações, para pontos turísticos, no mercado. Hoje meu irmão estava dizendo, antes da aula agora, mandou uma mensagem. Fui aqui no mercado e não conseguia perguntar onde é que estava o sal, né? Ele perguntou, mas ele não entendeu muito bem o que a pessoa falou. Então, assim, coisas de mercado, né? Qual corredor tá tal coisa? Né? Principalmente porque você vai para lá de turista, aqui a gente conhece o supermercado, né, na nossa cidade, né? E geralmente a gente vai sempre no mesmo supermercado porque tudo que a gente precisa a gente já sabe onde tá. Quando você vai num supermercado diferente, é um sacrão, não é? Mesmo do Brasil, que tem que ficar procurando e não acha as coisas. É horrível. E quando você vai viajar para fora, é assim. Você não sabe as coisas onde estão no mercado, certo? Então perguntar onde estão as coisas, isso aí é conteúdo útil. Vamos repetir a frase inteira em voz alta? Frasi da dire in farmacia, al supermercato, al ristorante, in albergo, al lavoro. De novo. Frasi da dire in farmacia, al supermercato, al ristorante, in albergo, al lavoro. Peço desculpas por comer maçã no meio da aula, mas é porque é por causa da minha garganta, né? Que eu fiquei na UTI no ano passado por causa do Covid e detonou minhas cordas vocais. Fiquei entubado. Muito bem, então frase para se falar na farmácia, no supermercado, no restaurante, no hotel, no trabalho. Dobbiamo ascoltare le frasi in italiano diverse volte. Dobbiamo é devemos ou temos que. Dobbiamo ascoltare, de escutar ou ouvir, ascoltare, tá vendo? É parecido, ascoltare, escutar, ouvir. Ascoltare, são por som do L aqui. Le frasi, as frases. In italiano, ovviamente. Se vogliamo imparare l'italiano, le frasi in italiano. Se vogliamo imparare tedesco, le frasi in tedesco. Em alemão. Em Deutsch, aliás. Em tedesco, em Deutsch, Diverse volte. Diverse volte. De novo o som do L aqui, tá? Repita em voz alta depois de mim.
Dobbiamo ascoltare le frasi in italiano diverse volte. Di nuovo, dobbiamo ascoltare le frasi in italiano diverse volte. 11. Dobbiamo anche combattere la curva del dimenticare. Dobbiamo combattere la curva del dimenticare, a curva do esquecimento. Nós temos que achar uma forma de resolver esse problema. Existe a curva do esquecimento. O que é a curva do esquecimento? A curva do esquecimento é o seguinte, vai acontecer com vocês de hoje para amanhã. Então, hoje vocês estão aqui assistindo essa aula e tendo todo esse conhecimento. Então, o conhecimento dessa aula está lá em 100% no final da aula. A partir do momento que acaba a aula, começa a descer, imagine um gráfico, começa a descer a sua lembrança da aula começa a cair. Então, de hoje para amanhã ela vai caindo, ela vai fazendo uma curva, entendeu assim? No tempo. Então, de hoje para amanhã vocês vão lembrar só 50 a 60% dessa aula. 40% em média vocês vão esquecer, independente da idade, independente de qualquer coisa, tá? Todo mundo esquece, criança, jovem, adulta, idoso, todo mundo. Isso é normal, isso é uma limpeza que o nosso cérebro faz à noite quando a gente dorme. Ele faz uma limpeza no nosso cérebro e ele algumas coisas ele guarda, outras ele joga fora, porque ele não sabe bem o que guardar e o que jogar fora. Então, ele faz ali mais ou menos uma peneira, né? E 40% ele joga fora. Então, amanhã vocês vão esquecer 40% da aula. E eu vou explicar como é que a gente vai fazer isso. Como é que a gente vai fazer com que esse processo não aconteça. É um dos pilares eu vou explicar durante a nossa semana aqui, tá bom? Dobbiamo combattere, repita, la curva del dimenticare. Dobbiamo combattere la curva del dimenticare. Repetiu? Isso é um problema. Isso é um problema com qualquer coisa que a gente estuda. E a maioria das pessoas não sabe como resolver esse problema aqui, da curva do esquecimento. Quem descobriu essa curva do esquecimento foi um alemão, o Hermann Ebbinghaus. Foi um dos primeiros estudiosos a aplicar testes de inteligência nas pessoas. Andiamo avanti. Frases para mudar a sua vida. Eu gosto também muito de ensinar isso aqui, ó. Além de frases úteis, frases que vão melhorar a nossa vida de certa forma. Melhorar nosso mindset, transformar a sua vida, a nossa vida, né? E as frases que eu trago hoje são essas aqui, ó. Frase 12. Il mondo può fare tutto per te, tranne la tua parte. Eu acho essa frase muito legal, não porque fui eu que escrevi, mas eu acho mesmo legal. Mesmo que fosse outra pessoa, mas eu acho que essa frase diz muita coisa, né? É um tapa na cara, né? Da gente. Il mondo, soltanto adesso io ti guardo. Il mondo può fare tutto per te. Repita. Aqui, então tem o som do L aqui, atenção. Il mondo, o mundo, può fare, pode fazer, tutto per te. Pode fazer tudo por você. Exceto a sua parte. Tranne la tua parte. Menos a sua parte, ou exceto a sua parte. Ok? Tranne la tua parte. Repita em voz alta depois de mim. Il mondo può fare tutto per te, tranne la tua parte. Ou Deus pode fazer tudo por você. Dio può fare tutto per te, tranne la tua parte. Eu posso fazer tudo por você, menos a sua parte. E agora você está de parabéns, porque se você está nesse momento ainda assistindo a aula, né, parabéns, você está fazendo a sua parte, você está repetindo em voz alta, você está fazendo a sua parte, você está escrevendo as frases em italiano no caderno também, é importante para a memorização, também está fazendo a sua parte, parabéns. Sono fiero di te, si dice in italiano, tenho orgulho de você, que está agora fazendo tudo certinho. Sono fiero di te, tenho orgulho de você. Il mondo può fare tutto per te, tranne la tua parte. Repita.
Muito bem. A frase 13 é uma frase para você se apoderar, né? A frase 12 é minha. A frase 14 é do Jô Soares. Eu coloquei em homenagem a ele nessa aula. E a frase 13 é você. É você que vai se apoderar dessa frase. Vai dizer assim, ó. Sim, eu posso falar italiano. Sim, io posso parlare l'italiano. Se você aplicar os pilares que eu vou ensinar durante essa semana, você pode, com certeza absoluta, falar italiano. Então, repita em voz alta. Sim, io posso parlare l'italiano. Repita. Sì, io posso parlare l'italiano. Sì, io posso parlare l'italiano. Repita isso várias vezes. Isso tem que entrar na sua cabeça, na sua alma, no seu inconsciente. Tem que criar raiz dentro de você. Sì, io posso parlare l'italiano. Sì, io posso parlare l'italiano. Repita 1 milhão de vezes. Sì, io posso parlare l'italiano. Sì, io posso parlare l'italiano. Repetiu? Você tem que acreditar. Sì, io posso parlare l'italiano. Essas pessoas que eu vou te mostrar agora acreditaram, ó. Sou a Miriam, eu moro em São Paulo, capital. Tenho 54 anos, sou aposentada. Eu fui em 2010 para a Itália. E eu tive muita dificuldade, porque, assim, eu tenho inglês, mas muitos museus, muitas igrejas e palácios, né? As instruções eram em italiano. Então, eu falei assim, eu queria tanto entender melhor, né? E aquele sonho ficou em mim. Já teve uma tentativa, eu entrei numa escola de italiano aqui em São Paulo, começou pela gramática, era um assunto assim, era uma vez por semana só, era de sábado, e eu fiquei 1 ano e meio e eu não conseguia aprender. Um dia eu estava navegando pela internet, no YouTube, e eu encontrei uma propaganda do professor Silvano Formentin, e estava tendo uma jornada de 15 dias. E participei de todas as aulas. Gostei muito, não vi a hora de chegar o outro dia para ter de novo a aula, né, do professor Silvano. E aí eu falei, não, eu vou fazer esse curso. Nunca tinha feito um curso online, nenhum, sabe? Então, eu achei que eu ia ter dificuldade nessa parte da informatização, né? Mas não tive, não. Foi tudo fácil, não precisei ajuda de universitários, nada disso. Não é algo difícil, não tem idade, porque é um treino e a gente todos os dias vai repetindo, vai fazendo. E eu tenho amigos de todas as idades, sabe? E ele supera muitas vezes os mais jovens. E com 8 meses, a gente nem percebe, já está falando. E agora eu estou participando de grupo de conversação com pessoas de outros países. Já falei com pessoas da Austrália, que falam italiano, dos Estados Unidos. Sono molto felice, perché oggi posso parlare l'italiano molto bene. Bravíssima, Miriam. Que orgulho, cara. Que felicidade. Vocês viram? Tá fazendo amizades com pessoas do mundo inteiro que falam italiano. Olha só que legal. Visto como é que ela estudou? Vocês viram como é que ela estudou no começo? Isso que eu falei pra vocês aqui. Qual era o conteúdo que ela estudava? Gramática. 1 ano e meio estudando gramática, não aprendeu a falar italiano. Bravíssima, Miriam. Eu não quero que vocês cometam esse mesmo erro. E ela também não quer. Por isso que ela fez esse vídeo pra nós, né? Pra mostrar pra vocês. Forma correta, conteúdo útil, não estudar só uma vez por semana. Vou falar também sobre isso. Justo? E com o método Formentin, ela chegou à fluência em 8 meses e hoje consegue conversar com pessoas no mundo inteiro. Olha só que legal. Fazer amizades com pessoas do mundo inteiro que falam italiano, não só italianos. Show, né? Então repita em voz alta. Sì, io posso parlare l'italiano. Sì, io posso parlare l'italiano. Dá um print. Deixa eu botar aqui na tela. Peraí. Aqui, ó. Sì, até vou aumentar um pouquinho. Peraí. Vou aumentar. Peraí. Aí, ó. Bem grandão. Dá um print agora aí, ó. Sì, io posso parlare l'italiano. Dá um print aí. Da tela do celular, que tá vendo no celular. Que tá vendo na TV, bate uma foto da TV. Depois coloca lá nos seus stories. Me marca pra eu ver, tá? Deixa eu voltar aqui, voltar agora, vamos para nossa frase 14. 14. Aqui. 14. O Jô Soares, né? É uma forma de fazer uma homenagem para ele. Eu gostava muito de assistir o programa dele quando eu chegava da faculdade.
e assistia o Jô Soares 11h30 no SBT, vocês lembram? Não? Jô Soares 11h30. Eu e meu pai, a gente assistia, era demais, gostava muito, admiro muito ele por por todo o conhecimento que ele tinha, né? Uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que buscava sempre mais aprender, demais, gostava muito de Jô Soares. Então, resolvi dar essa frase aqui, que é uma frase, inclusive, que traz uma mensagem muito legal para nós também, ó. Eu vou viver e não vou fazer mal a ninguém. Como é que se fala isso em italiano? Io vivrò e non farò del male a nessuno. Agora você sabe uma frase do Jô Soares em italiano, ninguém mais sabe, só vocês. Io vivrò e non farò del male a nessuno. Io vivrò. Quando o acento é grave, né? Ah, o que é o acento grave? É o acento para a esquerda, o acento da crase. Aí a gente fala aberto isso aqui, ó, vivrò. Como café também. Café também, o acento é grave, né? Agora, se for, por exemplo, essa palavrinha aqui, ó. Palavra em italiano, perché. Eu falo esse E fraquinho, perché. Apesar de ter o acento agudo ali, né? Perché. Io vivrò e non farò. Opa! E non farò. Mesma coisa, né? E não farei, eu não vou fazer, tá? Eu vou viver ou eu viverei. E não farei mal a ninguém. E não farò del male a nessuno. Repita em voz alta depois de mim. Io vivrò e non farò del male a nessuno. Frases extremamente úteis para o dia a dia na Itália. Frase 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu gostaria de uma mesa para 2 pessoas. Como é que se fala isso em italiano? Aqui. Quero uma garrafa de água com gás. Como é que se diz isso em italiano? A que horas é servida a janta ou o jantar? Onde eu posso alugar um carro? O senhor sabe onde é o banheiro? Olha só que frase extremamente útil. O meu irmão falou que está lá em Firenze, ele está lá na Itália agora. É o que eu mais uso isso aqui. Onde é que é o banheiro? Eu preciso para mim, eu preciso para meus filhos. Com licença, uma informação. Onde é a saída? Né? Ou onde é qualquer coisa. Perguntar onde é as coisas. Onde é a praça tal, né? Dove è la piazza Navona? Dove è la piazza dei Miracoli? Enfim. Com licença, seria possível recarregar o meu celular aqui por 5 minutos? Por favor? Frase muito útil nos dias de hoje também. Frase 22, 23. Essas e outras frases extremamente úteis vocês vão aprender nas próximas aulas da nossa semana Simplificando o Italiano, porque senão hoje a gente vai muito furar o horário, tá? Então eu vou trazer essas frases aqui nas próximas aulas da nossa semana Simplificando o Italiano. Agora vamos para o segundo pilar. O segundo pilar para ser fluente em italiano, mais um conteúdo extremamente importante. A não ser que você queira cair no erro, igual outras pessoas aí, infelizmente, já cometeram, né? De estudar errado, não usar esses pilares, ficar estudando 1 ano e meio, 2 anos, gastando tempo e dinheiro, hein? Tempo, dinheiro, né? Muita gente fala, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Então você tem que, quando usar o seu tempo, investir o seu tempo para estudar italiano e o seu dinheiro, fazer de forma certeira, né ou não é? Então aqui, ó, o segundo pilar que vai te ajudar, segundo pilar que é importantíssimo, é indispensável para você ser fluente em italiano, que é um dos pilares do método Formentin, se chama estímulo auditivo. O que nosso cérebro, nosso sistema auditivo faz? Ele distingue os sons, né, diferentes, obviamente, né, os vários tipos de sons que a gente ouve. O nosso sistema, ele localiza o som, né, então, se eu faço aqui, eu sei que o barulho vem daqui, se eu faço isso aqui, eu consigo saber que o barulho vem daqui, então a gente consegue localizar de onde vem o som. A gente ouve mais com um ouvido e consegue ignorar com o outro, sabia que a gente consegue fazer isso? Ouvir mais com um e diminuir o outro, nosso cérebro faz isso. A gente compreende também um som em ambientes com ruídos, então eu consigo, o nosso cérebro, nosso sistema consegue fazer isso, ouvir, focar mais numa coisa que ele quer ouvir, mesmo que tenha ruídos, né, no ambiente. O nosso sistema faz também isso aqui, ó, integrar e reconhecer os sons diferentes vindo de ambas as orelhas, certo? Fazer a integração desses sons que vem aqui e vem daqui, porque ele pode vir de um lado mais forte, desse lado mais fraco, ou vice-versa. Também, o nosso sistema auditivo, junto com o cérebro, ele percebe o silêncio, as pausas entre as sílabas, entre as palavras. Isso é extremamente importante. Está cortando aqui, deixa eu botar mais para cima aqui. Né? Então, percebe o silêncio entre as sílabas, as palavras, as pausas
e a velocidade com que a gente está ouvindo, né? A velocidade da fala, a nossa própria também quando a gente fala e quando a gente está ouvindo. Isso aqui é importante demais. Só que a gente faz tudo isso aqui em português. A gente é craque em fazer isso aqui em português, com exceção disso aqui, ó. Localidade do som, isso aqui a gente faz em qualquer língua. Mesmo que a gente não sabe falar aquela língua, ou com qualquer barulho, na verdade, né? Com qualquer barulho, com qualquer língua, a gente localiza o som, a fonte dele. Mas o resto aqui, a gente é craque mesmo em português. E a gente tem que fazer com que o nosso cérebro e nosso sistema auditivo aprenda não, a palavra melhor é essa, é se habitue. E se habituar requer treino, requer ensaio. Você tem que ensaiar, como uma pessoa ensaia tocar um instrumento, né? Um violino, uma flauta. Como uma pessoa ensaia cantar uma música, a gente tem que ensaiar, para que a gente crie toda essa habilidade aqui em língua italiana também, né? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso trabalhando o nosso sistema auditivo, ouvindo as frases em italiano, certo? Então, por exemplo, no segundo dia do método Formentin, as pessoas que aplicam o método Formentin fazem? Elas pegam as frases da aula do dia anterior, as mesmas frases da aula do dia anterior, e escutam ela 10 vezes. E mais nada. É isso que elas fazem. Elas estão trabalhando o estímulo auditivo. Importante demais. Isso é tão importante que, na verdade, é assim que uma criança aprende a língua mãe. Uma criança no Brasil aprende o português assim. Ela ouve muito mais do que ela fala. E por isso que tem gente que fala assim, eu entendo, mas não consigo falar. É porque você tem que entender muito mais mesmo. A gente entende 4 vezes mais do que a gente fala. Uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, ela entende 250 palavras, mas ela só fala em torno de 50 palavras, em média, né? Mas ela tá... Então, porque o ouvido dela está muito habituado. E dali para frente, ela começa, então, a crescer muito, né? Nessa questão da aprendizagem, ela consegue aprender muito rápido ali para frente, né? Mas por quê? Porque ela treina muito ao ouvido, ela fica só de butuca, só igual coruja, né? Olha, sabe aquela piada o cara vendeu um papagaio, né? O cara queria comprar um papagaio. Aí, vou ganhar um dinheiro aqui, mas eu não tenho papagaio, eu tenho uma coruja, vou vender a coruja pro cara. Aí vendeu a coruja dizendo que era um papagaio. Não, mas isso aqui não é um papagaio. Não, é um papagaio, mas é de uma outra raça lá, é africano, não sei o que. Enrolou o cara e o cara vendeu a coruja pro papagaio. Aí 2 meses depois, eles se encontraram e o cara não teve como desviar. Aí, daí, como é que tá lá o papagaio? Olha, ainda não começou a falar, mas presta uma atenção. Não é assim? Então tem que prestar atenção, a gente tem que treinar o ouvido, eu vou fazer igual coruja. Certo? E uma outra coisa também do sistema auditivo que a gente precisa fazer, esse exercício de audição, ouvir muito mesmo, é porque cada língua tem seu espectro de frequências audíveis, como se fosse uma impressão digital, né? Tem um espectro de frequências, tem os sons próprios daquela língua, né? Existe um espectro de sons. Cada língua tem uma parte desse espectro. A língua italiana, inclusive, está bem no meio, assim, está bem, bem equilibrada, né? A língua russa, por exemplo, ela pega o espectro quase todo de som, né? Ela é bem ampla. A língua italiana está mais no meio. Tem línguas que pegam um pedaço do começo, um pedaço do final, alemão. A língua italiana está, inclusive, até uma das mais equilibradas. E a gente tem que... Cada língua tem a sua, e nenhuma é igual à outra. Então, o nosso ouvido aqui, ó, ele está habituado a trabalhar com esses sons da língua portuguesa. Trabalhar mecanicamente mesmo aqui. Está habituado com as vibrações que a língua portuguesa faz aqui dentro do nosso ouvido externo e interno. E a gente tem que habituar o ouvido com outro tipo de onda, que é a onda da língua portuguesa, então a gente tem que, da língua italiana. Então a gente tem que habituar todo o nosso aparelho aqui ao espectro novo que a gente está aprendendo, no caso, a língua italiana. Como a gente faz isso? Tá ouvindo, tá? Isso é importante demais. A gente tem que fazer esse tipo de exercício. É também um dos pilares para você ser fluente em apenas 8 meses. É um dos pilares do método Formentin. Que eu comecei a fazer muito isso lá, na Itália, quando eu estava lá, né? Então, sem querer, eu estava criando o método e depois eu comecei a perceber. Por que isso? O que eu fazia que era importante? Poxa, eu assistia TV mesmo sem entender. Eu lembro que eu assistia filmes. Teve um filme, qual foi o filme que eu assisti? Eu acho que foi o... eu lembro, tá na ponta da língua. Meio que de faroeste. O Último dos Moicanos. Eu assisti, não entendi nada, não entendi ainda, era bem no começo. Mas eu tava ali, trabalhando ouvido. Tava habituando o meu sistema aqui a essa nova língua, entendeu? Eu assisti esse filme, O Último dos Moicanos. Não entendia nada no começo. Mas tava trabalhando ouvido e continuei sempre, ó, com a orelha assim, ó.
esticada para ouvir tudo ao meu redor. Muito bom. A Priscila fala o seguinte: aulas show, melhor professor. Mais ou menos, mais ou menos. Meu sonho de aprender italiano virando realidade. Em 13 dias, ela disse que aqui que aprendeu em 13 dias de estudo, o que em 2 anos de outro curso de línguas não aprendi. Achei que fosse eu o problema, ela achou que ela era o problema. Mas percebi que o método é tudo. O seu método é o melhor, obrigado, professor. Eu que agradeço, Priscila Caldini, né? Porque é SCI, som de X. Priscila Cardini, bravíssima. Gente, na aula de amanhã eu vou ensinar mais 2 pilares, que hoje não vai dar tempo, né? Já passou do horário. Mais 2 pilares para fluência em italiano, que são a escrita e a fala, como funciona, como fazer e por que fazer. E qual é o resultado que isso vai trazer para vocês, tá? E vou trazer também mais frases úteis que você vai usar no dia a dia, essas frases aqui, né? Que mostrei aqui tudo coloridinho para vocês. Vamos trazer essas frases em italiano para vocês, tá? Ok? Eu vou explicar agora sobre o sorteio do livro. Eu vou explicar já. E eu quero muito que, se você gostou dessa aula, eu gostaria muito de ver o seu dedinho metido no likezinho aí da nossa aula. Eu acho que você aprendeu bastante coisa legal. Se eu te ensinei alguma coisa hoje que você não sabia, que eu acho que vai ser útil para você, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Acesse o link na descrição para definir lembrete para a aula de amanhã. Para você lembrar, para o próprio YouTube te lembrar, tá bom? Então, tem o link aqui embaixo na descrição no YouTube, tem no Facebook também. Você vai lá e clica no link, já faz isso já agora no final da aula. E clica lá no definir lembrete da aula de amanhã, tá bom? Já pode até deixar um comentário lá se quiser, tá bom? Ok? Então faz isso para você lembrar da aula de amanhã. Convide alguém, né, para participar da aula, dessas nossas aulas. Essa aula aqui eu vou deixar no ar para vocês, porque de repente chegar alguém depois, ela pode assistir. Então convide alguém, manda o link dessa aula agora no final. Acabei de assistir uma aula aqui. Se você gostar da aula, se você não gostar, não tem problema. Mas eu acho que se você chegou até aqui, porque você gostou, né? Então, a final da aula agora, pega essa aula e manda para alguém. Vai sair do ar essa semana, não vai ficar no YouTube. É só essa semana. Então manda para alguém essa primeira aula e convida para assistir as outras também. Tá bom? Tutto bene? Il mio nome è Fernanda Soares. Ho 29 anni, vi abito a una piccola città del Rio Grande do Sul chiamata Cassapava do Sul. Ho trovato il corso del professor Silvano delle sfide di italiano per inizianti su YouTube. Ho iniziato la sfida e il corso più come una distrazione, già che stavo in un periodo della mia vita con alcuni problemi, un po' difficile, incluso della salute. Al primo attimo ho visto che gli occhi del professore sembravano come le stelle quando lui parlava di sua origine, d'Italia, di come amava insegnare l'italiano, di come aveva sviluppato il suo metodo. Molto di questo con l'aiuto della scienza, parlando dell'alimentazione, della forma che il cervello impara, eccetera. Ho amato quello perché stavo insoddisfatta con me, avevo dubbi di chi rischieria imparare, mi sembrava un po' difficile, stavo senza speranza nella mia capacità, nella mia testa fu accesa una luce. Oggi vedo che il mio maggiore regalo non fu solo imparare l'italiano davvero e conoscere altre persone, culture e parlare con sicurezza, ma sì perché mi ha portato un'altra forma di vedere le cose, mi fu tornare a credere in me stessa, a capire che tutto che vogliamo fare col cuore possiamo fare davvero. Avere imparato questo non ha prezzo per me, perché credo che se tutte le persone penseranno così, possiamo cambiare la realtà del mondo. Vi consiglio, fate il corso del professor Silvano, perché solo 8 mesi e con un po' di minuti al finale del giorno oggi parlo facilmente l'italiano, perché il suo corso non cambia solo la comunicazione tra le persone, ma anche la vita, il pensiero dei suoi studenti, la forma di vedere il mondo e diventarlo un luogo migliore, credendo nel nostro potenziale, che per me è il più importante di tutto. Oggi solo sono ringrazia di tutto che Silvano ha portato per me, è una cosa incredibile, non ha prezzo per me
solo posso, non so che parlare più, solo ringraziare a lui per tutto questo. Grazie mille. Mi chiamo Leonardo, sono farmacista, abito e lavoro in São Paulo, in Brasília. Sono nella terza settimana di curso. Mi piace tantissimo studiare l'italiano. Sempre quando a gente vai começar alguma coisa na vida, a gente sempre tem aquelas questões de desculpa, né? Não tenho tempo, acho que não vou fazer. E a gente fica com aquela segurança, com aquela incerteza. Bem, eu tive a oportunidade de conhecer o curso do Silvano Formentin e fui atrás. Fui atrás, pesquisei, verificando principalmente depoimento de ex-aluno, assisti aulas grátis dele e verifiquei que realmente o método, a didática dele, o material estavam muito bons, né? Achei interessante e, gente, aquela história, né? O barco está passando e eu falei, gente, é hora de pegá-lo. Foi o que eu fiz e não me arrependo, porque para fazer qualquer coisa na vida você precisa, né, principalmente no curso, você precisa ter o quê? Você precisa ter um professor bom, você precisa ter um material didático bom e um método bom, né? Porque aquela história, né? Porque todo mundo faz a mesma receita e uns, né, você elogia e outros você não elogia. Porque você pode ter o melhor ingrediente, você pode ter coisa, mas se você não tem a melhor maneira de fazer o certo, de ter o, né, você não consegue fazer, você não chega lá. E é isso, como qualquer coisa na vida. Você precisa ter quem te ensine a fazer direito. E dopo o curso, eu e a minha moglie faremo un viaggio, sì, per l'Italia. Perché? Perché in 2021 festeggiamo 30 anni di matrimonio. Grazie a tutti, ci vediamo dopo in altro video in un'altra volta. Ciao! Ciao amici, tutto a posto? Sono Lola Turati, sono brasiliana, ho 61 anni, abito a Diadema, São Paulo, Brasile. Sono sposata con un dissidente italiano da 33 anni. Da allora ho voluto studiare l'italiano, però non era possibile a causa di diverse cose. Solamente l'anno scorso ho trovato su Facebook il corso del professor Silvano Formentin. Sto facendo questo corso da 7 mesi e, come puoi vedere, sto già parlando italiano. È davvero un eccellente corso, lo consiglio a tutti. Grazie mille. Buonasera amici, tutto a posto? Sono qui a casa mia con molta gioia per parlare un po' di me, della mia esperienza con il corso Silvano Formentin, del mio amore per l'Italia, perché penso che tutto è cominciato da molto tempo. Ma nell'anno 2019, quando pensavo di fare un viaggio in Italia, io ho cercato un corso per imparare un po' di italiano. Ho incontrato il corso di Silvano Formentin e ho ascoltato tutto che lui diceva e di qual era il miglior forma e il miglior metodo di imparare e mettere sul metodo nel quotidiano. Penso che ho fatto tutto che lui diceva, perché oggi già ho finito il corso e sono molto felice con il risultato. A ottobre di 2019 sono andata in Italia con mia famiglia. Allora, poter arrivare in diversi luoghi, pizzeria, ristoranti, e poter parlare con gli italiani, ascoltare senza paura, scegliere un gelato, un vino, un piatto, è una sensazione meravigliosa. Per questo motivo che mi piace tantissimo il corso del professor Silvano, perché penso che, quindi, per imparare meglio, penso che è importante inserire il metodo del corso nel quotidiano, come ho già detto. Ad esempio, io quando vado in palestra ascolto musica. Quando fare una camminata con il mio cane, una corsa, ascolto podcast in italiano. Quando vado al parco, alla piscina, leggo un libro e sempre che possibile parlo con alcune altre persone che sa mais do que io.
perché penso che è importante fare la conversazione, appuntamento per migliorare e crescere il nostro vocabolario. Ho imparato diverse cose con il professor Silvano, ma una frase che ho imparato come si dice in italiano che mi piace tantissimo, vado a dire qui adesso per voi. Se la mancanza di tempo fosse davvero una giustificazione per non portare avanti i tuoi progetti, solo i disoccupati avrebbero successo. Io sono totalmente d'accordo con questa frase. Amici, penso che già è il momento di finire questo mio video. Un abbraccio a tutti e arrivederci. Um sonho realizado grazie a um modo de segnare de nosso maestro Silvano Formentin. E já studiato italiano a corso de consolato italiano a Rio de Janeiro, però molta grammatica e non parlava niente, molta paura di parlare. Adesso parlo molto. Grazie ao método, grazie mille, grazie a Dio por um momento belíssimo. Arrivederci, amici. Tchau. Tudo começou em 2016. No final de 2015, meu filho resolveu tirar a cidadania italiana e foi para a Itália. E aí ele veio passar o final do ano aqui, foi embora e falou, você vai para lá tirar o ano que vem, né? Eu falei, vamos ver, se der eu vou. Aí eu fiquei desempregado, perdi meu emprego e recebi um bom dinheiro. Eu falei, acho que agora é a hora, né? E aí eu fui para a Itália, né? Eu fui para lá para tirar a cidadania, fiquei lá 4 meses. Nossa, eu tremia. Queria morrer, susto, assim, que eu fiquei nervosa. Nossa. Meu maior medo sempre foi desenvolver um diálogo. E eu consegui achar curso gratuito, mas muito assim, meia boca, como é que se diz, né? Era muita gramática e eram vídeos, assim, você pegava os vídeos, era gratuito, né? Não tinha método, não tinha... Era para você mesmo se virar. 2016 até agora, em 2020, foi o único mês, assim, o único ano que eu falei, agora eu achei um curso mesmo para fazer. Eu estava no Facebook, ninguém me indicou. Estava lá e eu vi. E eu vendo lá você explicando, eu falei, será que eu vou aprender? Eu ficava, será? Meu medo maior era não pagar o curso. Assim, o que me fez superar o medo foi o que eu acho que eu gostei tanto, e queria tanto, a vontade tanto de falar fluente, e essa vontade de ser fluente me fez em que eu falasse, vamos lá fazer o curso e eu vou tentar pagar, eu dou um jeito, depois eu me viro, mas assim, eu quero fazer porque eu senti confiança quando você passou como era o curso. Então, eu estou seguindo esse método, assim, então o que me fez continuar é confiar no que você passou. Eu acho que se não seguir o método, não dá para você aprende, mas você não aprende como você deve aprender. Isso. Eu sinto que evoluiu, às vezes, quando eu ouço uma música, e aí eu via que na letra, sem olhar, eu entendia algumas coisas. Não tem idade, eu acho que você fazendo o que você quer, tendo vontade, tendo método e tendo planejamento, você consegue. Se tu pensi che puoi o pensi che non puoi, comunque hai ragione. Ciao a tutti, io mi chiamo Marinalva Moreira, puoi chiamarmi Mari Moreira, sono brasiliana, ho 55 anni e abito a São Paulo. Già cercavo un corso di italiano su YouTube quando ho trovato il professor Silvano Formentin. E ho deciso di fare la maratona. Dopo la maratona non avevo dubbi e ho detto, voglio fare um curso com lui. Então, gente, depois da maratona, de ter conhecido um pouco durante esse período, né, de uma semana, um método do professor Silvano, eu fiquei muito interessada, mas eu achava que era um curso como todos os outros, esses cursos caríssimos, né? Então, quando eu abri inscrição, que eu fui ver o preço, era muito convidativo, o custo-benefício, pelo método que ele oferecia, era muito, muito bom. E eu não tive nenhuma dúvida, eu fiz a inscrição, eu já acabei o meu curso, ganhei o meu livrinho, e eu tenho contatos na Itália, né? Eu tenho uma prima que mora na Itália, eu tenho amigos que moram na Itália,
E esses dias, conversando com um deles, eu disse, como você acha que está o meu italiano? Você acha que eu preciso, no que eu preciso melhorar? E ele me disse, ti fa capire bene. Isso me deixou muito, muito feliz. Obrigada, professor Silvano. Grazie mille. E eu tenho uma coisinha para te dizer. Se tu pense que puoi ou pense que não puoi, comunque hai ragione. Sim, você também pode. Buonasera a tutti, mi chiamo Rubens. Il metodo di insegnamento dell'italiano di Silvano Formentin, a mio avviso, è molto buono ed efficace. Essendo una persona disciplinata, ho potuto seguire bene questo percorso e oggi posso dire di aver avuto un notevole miglioramento nella mia comprensione dell'italiano, anche nel parlare. La mia gratitudine a tutti. Buonasera, amici miei. Io sono Silvânia Macedo, sono baiana della città di Salvador e sto facendo il ottimo corso di italiano com o professor Silvano Formentin. Eu conheci o Silvano por meio do Facebook e o que eu achei interessante foi justamente o método que ele apresenta para a aprendizagem. Eu sou deficiente visual e o ambiente de aprendizagem do Silvano é totalmente acessível e o método dele é maravilhoso. Mi piace molto studiare l'italiano e anche mi piace la cucina italiana. Eu sou historiadora e lavoro com bambini com desabilidade visual. Já consigo falar algumas palavras, frases, eu consigo ler e escrever italiano muito mais autonomia. Já havia estudado italiano por um tempo, mas o método do Silvano é incrível porque nós começamos a falar e escrever italiano desde o primeiro contato e não existe uma preocupação com a gramática. Eu sou muito grata pelo Silvano, por esse método que ele traz e assim espero aprender cada vez mais. Grazie mille, Silvano. Um grande abraço para você e que todos possam experimentar essa nova modalidade de aprendizado, com o Silvano Formentin. Buonasera, meu nome é Beth, eu moro em Santa Catarina, tenho 57 anos e estou fazendo o curso do Silvano Formentin porque eu preciso e quero passar na B1 para conseguir minha naturalização italiana, já que meu marido tem a cidadania e meus filhos também. Eu achei interessantíssimo, o meu marido está sempre procurando no YouTube, professores, cursos, eu sei que eu preciso me cercar de tudo, de leitura e áudio e música em italiano. Eu já tinha me inscrito no outro curso online, mas o método do Silvano me chamou muita atenção. Eu adorei desde a primeira aula, no dia 25 de abril, eu marquei essa data, e eu achei interessantíssimo o fator da repetição, e por isso eu me inscrevi no curso, estou adorando, faço com gosto, e olha, sinceramente isso me abriu muito a minha mente, e eu estou muito contente por isso. Eu creio que até o final do ano eu vou conseguir falar fluente italiano. Eu só preciso perder a minha timidez. Fazer esse vídeo para mim já é um pouco complicado, mas eu não podia deixar de participar. O Silvano tem mais do que uma forma de ensinar. Ele tem uma vontade de que todos aprendam, e isso é muito bacana, tá? E era esse meu depoimento. Eu espero que outras pessoas também cheguem ao conhecimento e façam também. A plataforma é muito legal, uso a plataforma, o sistema do Anki é bacana.
as frases motivacionais, e isso também dá um toque muito legal no nosso aprendizado. Só tenho a agradecer. Muito bacana. Um grande abraço. Eu sou cirurgião dentista, moro aqui em Guarulhos, São Paulo. Eu fui para Portugal em 1997 e foi justamente nesse período aí que a minha mãe, ela é uma neta de italiana, ela decidiu, inclusive, até porque eu indo para a Europa, ela achou que era necessário ter ali uma cidadania. E, então, ela resolveu entrar com os documentos para a cidadania italiana, isso em 2005, e demorou-se muito tempo, né? A documentação ficou quase mais de 15 anos ali parada, até que, nesses últimos anos aí, realmente nós conseguimos a mudança, ou conseguimos a cidadania, né? E aí, a partir desse momento, eu falei, tenho a cidadania, o que eu faço? Preciso aprender italiano, né? Para ser um bom italiano, eu preciso aprender italiano, né? Foi aí que eu busquei, então, aí alguma oportunidade para tentar aprender esse italiano. Eu vejo um pouco de YouTube e aí apareceu o teu nome, Silvano Formentin. Eu cliquei, era justamente aulas de destrave, né? E aí comecei as primeiras 12 aulas do destrave a fazê-las, né? E achei fácil. Aí eu percebi que a língua italiana estava muito boa e o seu método era espetacular. A maneira como você colocava no destrave era muito fácil. O meu receio era o que eu ia encontrar nesse curso. Já tive o inglês e não aprendi, né? Curso presencial. Então, eu disse, será que eu tenho essa condição de aprender o italiano? E eu tinha visto outros cursos, uns de italianos, né? E outros de brasileiros mesmo, e eu percebia muita diferença. Né? Eu percebia que não era aquilo que eu estava querendo. Mas como eu já tinha uma base do que era o destrave, né? Eu imaginei que fosse algo semelhante, né? Ao invés até, mais do que semelhante, ele te dá ainda um bom maior para você desenvolver mais ainda o teu estudo, né? A tua fala. E isso foi fluindo, até que chegou o momento, eu falei, não, eu vou fazer o curso sim. Você não tem um direcionamento, você fica perdido no estudo, né? Você não sabe qual é o próximo passo. Então, eu não me preocupava muito se essa aula vai ser de matéria com gramática ou não. Muitas vezes a aula era só de textos, a aula era só de conversação, mas, ao mesmo tempo que você está tendo essas aulas de texto, de conversação, você está aprendendo, independente se é aula de gramática ou não. É muito mais simples de entender a tua forma de passar esse conteúdo do que como está num livro de gramática de italiano, por exemplo. O resultado foi excepcional. Eu sono davvero felice per il corso, porque não falava niente. Eu posso ir lá para a Itália e tomar um vinho, pedir uma pizza, pelo menos, e pegar um trem, né? Eu penso que eu conseguiria, assim, me desenvolver bem lá. Bravo, né? bravo. Conseguiria me comunicar e pedir informações e me localizar e fazer alguns passeios. Buonasera a tutti, come state? Tutto bene? Oggi estou alla grande perché ho realizzato un sogno, il sogno di parlare l'italiano. E questo è stato possibile perché ho trovato il professor Silvano Formentin. Ringrazio tantissimo il professore per essere un bravo insegnante e un essere umano davvero. Grazie di cuore, professore. Ringrazio anche la sua squadra per la pazienza con me, che avevo un po' di difficoltà con la tecnologia e con le cose di fare un corso online. Grazie, grazie mille. Ringrazio tutti voi, miei amici, che parlano con me, che
hanno fatto il corso insieme a me, o prima o dopo di me, ma stiamo tutti insieme imparando. Grazie, grazie. E la parola che può definire questo momento per me è la gratitudine. Grazie mille. Grazie mille. Un bacione a tutti e arrivederci. Buongiorno a tutti, mi chiamo Marielle, ho 38 anni, sono architetta, sono sposata e abito a Limeira, nello stato di São Paulo. Ho finito il corso del professor Silvano e sono molto contenta. Quando ero all'università nell'anno 2005 ho fatto un corso di italiano con insegnante italiano, ma non riuscivo a fare nessun progresso, non riuscivo a comunicare e oggi capisco che il metodo utilizzato non era buono e a quel tempo ho smesso di studiare. Allora, l'anno scorso ho deciso di cercare un corso di italiano perché voglio ottenere la mia cittadinanza italiana via matrimonio e ho bisogno di fare l'esame B1. Bom, depois que eu tive essa experiência na universidade, nesse curso de italiano, eu me senti um pouco desanimada, um pouco insegura de fazer um novo curso e não ter novos bons resultados novamente. Até que eu conheci o professor Silvano pelas redes sociais e comecei a assistir às suas aulas gratuitas. E com isso, eu percebi que as aulas eram gostei muito da didática, da forma simples, prática como ele ensinava e resolvi adquirir o curso. Eu segui o método corretamente e as inúmeras dicas que ele disponibiliza, né, que ele recomenda no curso, e isso assim fez total diferença no meu aprendizado. Eu criei uma rotina de estudos diária, conforme ele indica no método, e assim, porque quando você estuda todos os dias, você tem um resultado extremamente eficiente, e no tempo que ele determina, que é de 8 meses. O professor Silvano, ele não só tem um conhecimento da língua italiana, mas também ele estudou como funciona a nossa mente, como é possível você aprender um idioma de uma forma prática e eficaz. E baseado nesses estudos foi que ele desenvolveu esse método que é tão bom, que é tão excelente para estudar o italiano. Eu recomendo muito que todos façam o curso. Eu comecei do zero, não sabia falar nada, e hoje eu me sinto totalmente segura para me comunicar, para ler um texto, para assistir um vídeo, assistir TV, assistir filmes. E ainda não conheço a Itália, pretendo ir no ano que vem e tenho certeza que vai ser uma experiência fantástica. Agradeço ao professor Silvano pela dedicação com seus alunos, bons estudos a todos e um abbraccio a tutti.